Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, crise econômica gerada pelo coronavírus. Comigo no estúdio está o doutor em economia, aliás, com pós-doutorado na área, Celso Costa, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Bom, eu que agradeço, né? Professor, nós conversamos há algumas semanas atrás e naquele momento nós não tínhamos ainda um cenário muito definido do tamanho da crise. Na Suécia, que não optou pelo isolamento total, mas pelo lockdown vertical, ou seja, separando apenas os grupos de risco e aplicando as técnicas de distanciamento social, ou seja, na Suécia a queda do PIB deve ser de 6%. Mas em países onde houve a opção pelo lockdown, e aqui no Brasil isso é muito variado, né, oscila de um estado para o outro, em países onde houve o lockdown, a redução do PIB pode ser maior, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que na Itália pode chegar a 15%. Né? A mesma coisa na Espanha. No caso de Espanha e Itália, infelizmente, principalmente no caso da Itália, por causa da faixa etária da população, não houve outra saída. Né? E aqui no Brasil, nós temos literalmente uma situação que é muito delicada, com muitos mortos, porém, ainda é uma situação que pode ser considerada razoável por conta, é que eu vou dizer, razoável, apenas razoável, por conta da dimensão do país. Então, em algumas cidades, como é o caso de Ponta Grossa, nós não tivemos a tragédia que aconteceu, por exemplo, na cidade de São Paulo. Né? Hoje, os economistas têm uma dimensão mais adequada do tamanho da crise que o coronavírus está gerando? Então, né, o que a gente teve nos últimos tempos aí é talvez ter uma percepção maior do tamanho da crise, mas há muita incerteza, né? Hoje, talvez, o que mais se espera é um desenrolar de tudo que está acontecendo. É lógico, igual você falou, no Brasil ainda, em termos relativos, é um problema pequeno, principalmente em algumas cidades aqui no sul, sudeste, né? A gente tem algo muito grave acontecendo em Manaus, Fortaleza, alguns pontos, né, no país. Então, talvez o que a gente tem que aprender é lidar com essa crise, né? A gente aprender a fechar em alguns locais, talvez em outros onde o caso é menor, onde os números de casos são menores, a gente tenha flexibilizar um pouco mais, algumas atividades principalmente. E no dia a dia a gente aprender a lidar com o vírus, que até teve uma reportagem recente do Paul Homer, que foi prêmio Nobel em 2018, e ele trata a situação como se a vacina demorasse, né? Ele até fala, sei lá, a gente tem que trabalhar como se fosse daqui 5 anos, 10 anos a vacina. Então até lá a gente tem que sobreviver. E para isso a gente tem que testar e isolar os casos onde tem os locais onde tem muito número de casos, né? Esse processo causa, obviamente, uma adaptação. Quando as pessoas se adaptam, o dinheiro circula. Normalmente é o que os economistas dizem. Né? Só pode nos corrigir, eu digo nos porque essa afirmação não é só minha. Né? Enfim, eu estou reproduzindo aqui algo que muitos colegas seus, inclusive, falam. Mas o problema é o processo de adaptação. Existe a possibilidade bem concreta de uma vacina ser preparada em poucos meses. Isso já alivia um pouco a pressão sobre os aspectos econômicos. Mas nós tivemos milhões de desempregados já por conta disso, professor. Sim. O senhor poderia dividir alguns números com a gente? Ou seja, hoje nós estamos com quantos milhões de desempregados no Brasil? Aproximadamente, é claro, aproximadamente. E existe uma previsão de queda do PIB? Que previsão seria essa? Tá, então hoje, trabalhando com alguns números de desemprego em torno de 12% a 13% hoje, né? Mas a expectativa é que até o final do ano isso alcance 18%, que é muita gente, né, no Brasil, principalmente do setor informal, que, diga de passagem, é o que vem sustentando o crescimento do emprego nos últimos anos. De 2017 para cá, é o emprego informal que vem crescendo em torno de 3% ao ano. E é o setor que está sentindo mais agora.
Em termos de crescimento, a gente olhando para o Boletim Focus, há 6 semanas atrás estava em torno de 0,5%, 0%, menos 0,5%. Isso veio atualizando e hoje a gente está em algo entre 5% e 6% negativo no Focus. Mas isso ainda é muito otimista pelo tamanho de crise que a gente está tendo. Se a gente pegar o que aconteceu em março, saiu recentemente um número do IBCBR, que é uma proxy, né, que é uma aproximação do que foi o PIB de março, que é um índice do Banco Central, e em março a gente teria tido uma recessão de aproximadamente 6%. E abril, onde realmente a gente teve um grande isolamento nas cidades, provavelmente vai ser pior, né? Então a gente vai ter esse primeiro semestre desastroso, né, em termos econômicos. Então hoje a gente deve ter o Brasil, sei lá, ficando muito próximo de 10% negativo, se a gente pensar assim, com um pouco mais seriedade, né? Pensando que a crise ainda pode se agravar no Brasil. Já é a pior crise da história, isso com certeza. Eu ouvi, alguns dias atrás, uma previsão de uma queda no PIB de aproximadamente 5,5%. O senhor já traz um número de 10%. O senhor já tinha comentado essa possibilidade na nossa última entrevista, mas era só uma possibilidade. Agora já é algo mais concreto. Eu mesmo citei o exemplo da Suécia, que vai ter uma queda no PIB menor, porém significativa de 6%. No mundo inteiro isso tem ocorrido, né, por conta da ausência de circulação de dinheiro e muito disso depende da atividade física, ou seja, a gente não consegue fazer tudo pelo campo virtual. Né? E a gente tem que dar graças a Deus que não é a gripe aviária que mata 70%. Né? Então, assim, o coronavírus é horrível, é uma doença pavorosa, cruel, porque toda vida humana é preciosa, então, obviamente, cada vez que a gente perde alguém para o vírus é lamentável, é terrível. Mas, repito, se fosse a gripe aviária, a situação seria muito mais dramática. Né? Para sorte, a gente tem vacina para a gripe aviária. Então, a pergunta, professor, é se existe a possibilidade desse número de 10% não se concretizar, ou seja, a gente ficar abaixo disso. Tá. Eu falei no início da entrevista, há muita incerteza, né? Então, como a gente vai lidar com a crise daqui para frente vai ser muito importante nesse número, né? Uma coisa que tem acontecido errado em alguns momentos, em São Paulo principalmente, às vezes a gente quer diminuir o volume, a densidade de um mercado, a gente acaba diminuindo o horário de funcionamento desse mercado. Mas é justamente o contrário que a gente tem que fazer. Uhum. Então, se a gente quer que as pessoas não aumentem a densidade, vamos supor, de um supermercado, a gente tem que dar a possibilidade de esse mercado ficar aberto em maior número de horas possível, dentro do razoável, né? Então, eu acho que medidas dessa forma pode melhorar um pouco essa situação, mas uma coisa que algo muito ruim que é alguns números da economia já deveriam ter saído. Isso é um sinal muito ruim, porque em geral quando o número é melhor do que se espera, ou pelo menos não é tão ruim, o governo ele divulga com mais facilidade. Então, se está demorando um pouco para divulgar, é porque tem uma preocupação grande de aumentar a incerteza e isso prejudicar ainda mais a economia. Então, a gente tem espaço para piorar e para melhorar. Vai depender dos governantes aí daqui para frente. Professor, a gente já conversa um pouco mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, professor Celso Costa, com doutorado em Economia. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.